em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso de 7 a 13. Vamos fazer essa leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, estamos chegando praticamente ao final dessas 7 cartas, né? E aqui nós, das 7 igrejas, melhor dizendo, cartas às 7 igrejas. E nós temos a igreja de Filadélfia, que é interessante que cada igreja tinha uma particularidade. Isso é bastante peculiar, porque mostra a característica daquela igreja, daqueles crentes, daquele ministério ali, naquela localidade. E nós muito nos identificamos com essas igrejas, aquilo que elas acertam, naquilo que elas erram, no estímulo que o Senhor nos dá com relação à palavra de Deus. E eu gostaria de começar, como sempre começo esse texto, falando sobre algumas particularidades da cidade, que apontavam para a carta, fazendo menção a essas particularidades com a realidade daquela igreja. A igreja de Filadélfia, ela se localizava entre as cidades de Sardes e de Esmirna, e ela foi fundada com um propósito. A intenção era, com aquela cidade, difundir a língua e costumes gregos na região da Lídia e da Frígia. E dessa forma nós poderíamos dizer, nessa perspectiva, era uma igreja missionária. Missionária não no sentido missionário como nós temos, nós vamos perceber isso também, mas na perspectiva da difusão da cultura e da língua grega. É uma cidade estratégica nessa perspectiva. A área em torno daquela cidade era uma área vulcânica, e a gente sabe que os solos que provêm de regiões como essa são extremamente férteis, e era o que acontecia ali. Aquela cidade era também conhecida por seus vinhos e bebidas refrigerantes. E o deus que era adorado, além do imperador ali, era Dionísio, ou na cultura romana, Baco, que é a mesma divindade, era o deus do vinho. Por causa dessa peculiaridade de ser uma área vulcânica, a cidade constantemente era alvo de terremotos causados por essa atividade vulcânica. E nós vemos na história que ela foi devastada em 17 depois de Cristo por um terremoto. E seus habitantes, depois disso, preferiram morar fora dos muros da cidade, em campo aberto. E nós vamos ver esse texto fazendo menção a isso lá no verso 12, mas voltado para a situação daquela igreja, espiritualmente falando. Ele diz assim: ao vencedor falhei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
E essa menção vai fazer ligação com o comportamento da cidade, porque a cidade teve, aquelas pessoas daquela cidade, a necessidade de sair dali, ir para outros lugares mais perto, em campos abertos, próximos àquela cidadela, por causa dos terremotos. Então eles viviam com essa insegurança. E outra particularidade também que nós vamos ver aqui mencionadas, num outro aspecto, lógico, voltado para o reino de Deus, voltado para coisas espirituais, quando no verso 12 ele diz assim: gravarei também sobre ela o nome do meu Deus. Essa cidade mudou de nome 2 vezes. A primeira vez em gratidão a Tibério, imperador romano, por causa dos seus terremotos constantes. Ele auxiliou financeiramente a cidade, ainda baixou os impostos naquela cidade. E a cidade ficou muito gratificada com aquele comportamento do imperador e mudou o nome em função dele. Uma outra situação também de mudança de nome, mais adiante, para honrar o imperador Vespasiano, aquela cidade passou a se chamar Flávia, porque o nome dele era Tito Flávio Sabino Vespasiano. E naquela cidade havia um templo dedicado ao imperador, a esse imperador, para honrá-lo. E aqui nós vemos no verso 12 também uma menção a um nome em que o Senhor Jesus, em que o nosso Deus colocará um nome, o nome do seu Deus sobre nós, o nome da cidade do nosso Deus, da cidade que desce do alto de Jerusalém, e um novo nome. E essa menção, essa ligação estará diretamente relacionada com a honra que aquela cidade atribuiu a esses 2 imperadores. A gente poderia sintetizar as características daquela igreja da seguinte forma: no contexto pagão, ela era uma cidade missionária. Ela foi instituída ali com o propósito de difundir a cultura e os modos gregos. Na perspectiva daquela igreja, aquela igreja também ali era uma igreja missionária, porque os crentes que viviam ali, eles difundiam o Evangelho. O povo daquela cidade vivia com medo das catástrofes advindas da atividade vulcânica. E muitos dos seus habitantes, por causa disso, fixaram a sua residência fora da cidade. E aquela cidade também, ela adota um novo nome em honra ao imperador. E essas são características que vão apontar para a realidade espiritual, para a vida cristã daquelas pessoas ali. Vai haver uma relação direta, porque o que nós vamos perceber aqui são sentimentos semelhantes, e que aquele povo, quando a palavra de Deus diz que eles jamais sairiam dali, que o nome deles, que o nome do seu Deus seria gravado sobre eles, que eles receberiam um novo nome, eles estavam entendendo à luz do que eles viveram, daquilo que eles vivenciaram com a sua realidade espiritual, com o propósito da igreja ali naquele lugar. E se nós tivéssemos uma visão geral daquela igreja, nós vamos ver que ela veio a ser um modelo de fidelidade a Cristo. É uma das poucas igrejas que não recebe repreensões da parte de Deus. Cristo louva a firmeza daquela igreja. Não vemos palavra nenhuma de reprovação. E interessante, de todas as igrejas, a igreja de Filadélfia transpôs os séculos. Na segunda metade do século XX, 5 congregações cristãs ainda eram florescentes ali naquela cidade, que hoje tem o nome de Alaceir. Vamos ver o que a Escritura nos fala a respeito desses crentes. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Mais uma vez nós estamos vendo aqui a autodescrição de Jesus, e essa autodescrição dele é uma introdução bastante adequada para o que aqueles irmãos estavam vivendo ali. E a gente percebe isso,
que todas as vezes que o texto da Escritura, as cartas destinadas a essas igrejas, começam com uma autodescrição de Jesus que é extremamente significativa e significante para a vida ali daquela igreja. Quando Jesus diz que Ele é o santo verdadeiro, Ele chama aqueles crentes a nutrirem igualmente uma santidade e uma autenticidade. Porque Deus é santo e espera que o seu povo também seja santo. Se nós abrirmos lá Levíticos, capítulo 11, Levíticos, capítulo 11, verso 45. Onze, 45. Nós vamos ver a Escritura dizendo assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. No mesmo livro, lá no capítulo 19, verso 2, ele diz assim: fala a toda a congregação de Israel, dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou santo, o vosso Deus, sou santo. Quando Jesus diz isso, Ele está nos chamando também a nutrir igualmente a mesma santidade e a mesma autenticidade que Jesus atribui a si mesmo. E nós vamos ver que Jesus é chamado nos evangelhos como o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, verso 24. Há uma passagem bastante significativa, não porque capítulo 1, verso 24, não porque era uma pessoa endemoniada, mas porque a Escritura aqui reconhece que Cristo era o Santo de Deus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse era um atributo inato da pessoa de Cristo. Ele era santo porque Ele era Deus. Ele é chamado do Santo de Deus porque nele habita toda a plenitude. E ao se referir não somente à sua santidade, mas à sua autenticidade, temos aqui claramente uma oposição àqueles falsos crentes ou falsos judeus não autênticos, aqueles que se declaram judeus, mas mentem. Lá no verso 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Nós percebemos que na história da igreja, aqui no texto bíblico, os judeus perseguiam os gentios. Eles não conseguiam aceitar que o evangelho estava sendo aberto, exposto, que as portas do céu estavam sendo abertas para os gentios. O evangelho era universal. E nós vamos ver isso aqui. Aqueles que se achavam serem filhos de Deus estavam longe dessa filiação. Chamarei meu povo aquele que não era meu povo. Chamarei afortunada aquela que era desafortunada. É isso que diz o livro de Oséias. E é nessa perspectiva, queridos, que a Escritura chama os crentes de santos, porque eles são separados, eles representam na realidade o verdadeiro Israel. Por quê? Porque eles são seguidores de Cristo, eles foram purificados pelo sangue de Cristo, eles têm acesso à presença de Deus, como se nunca tivessem pecado. É assim que Deus nos vê. E a palavra de Deus chama ele de noiva. E nós vamos ver aqui em Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, nos seus últimos capítulos, a noiva adornada para seu esposo. É como a igreja é caracterizada. Mas além de falar da sua santidade e da autenticidade, a autenticidade é essa, que muitos crentes, ou melhor, que se diziam crentes, não tinham. Ele também diz que tem a chave de Davi, e a chave de Davi é símbolo de poder e autoridade.
Cristo é aquele que tem o mais alto poder e autoridade no reino de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías, capítulo 22, porque o que nós temos ali é um protótipo de Cristo, na pessoa de Eliaquim. Isaías 22, verso 22. Eu vou ler a partir do verso 20. Diz assim: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um tronco de honra para a casa de seu pai. Nele perdurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carne que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. O que nós estamos vendo aqui em Isaías é um protótipo do Cristo, e a linguagem que é usada aqui no livro de Apocalipse é a mesma linguagem usada lá, porque fala do reinado messiânico, fala de Cristo, da sua autoridade, do seu poder. E esse significado de chaves aqui. Nós temos aquele texto clássico de Mateus capítulo 16, verso 19, em que Jesus chega para Pedro e seus discípulos e os outros discípulos e diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E Jesus fala isso porque ele tem toda a autoridade, e ele transfere essa autoridade à sua igreja. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, nós vamos ver Jesus dizendo isso. E diz assim o texto bíblico: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade estava relacionada ao quê? Ao reino de Deus, ao seu reino. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É essa autoridade que a igreja tem, de abrir as portas do reino do céu para os homens. E é isso que nós estamos vendo. Cristo, como soberano absoluto sobre os céus e a terra, aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. E aí no verso 8 ele diz o seguinte, a respeito dessa igreja: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A menção aqui, a porta aberta, ela está relacionada à aludindo às obras daquela igreja. Conheço as tuas obras. E aí logo depois ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E a ideia de porta aberta aqui é de admissão, de entrada. E nós vemos essa expressão no Novo Testamento de forma recorrente. No Novo Testamento, a expressão porta aberta significa uma oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho, como também da operação da graça de Deus, criando ouvidos para que os homens ouçam. É o que nós vemos lá em Colossenses capítulo 4, verso 3. É o que nós vemos também. Eu gostaria de pegar esses textos na Escritura para mostrar o que nós estamos vendo aqui quando ele diz: conheço as tuas obras. E ele diz que há uma porta aberta. Então ele está relacionando a oportunidade, a mensagem do Evangelho, aquela igreja ali que era uma igreja missionária, que era uma igreja pregadora, ela tinha a oportunidade de pregar, para que as ovelhas de Cristo, aquele aprisco, ou aquelas ovelhas que ele disse que ainda viriam,
adentrassem no seu reino. Eles tinham da parte de Deus colocado sobre eles uma responsabilidade. O Senhor abriu as portas ali daquele lugar para ouvirem a palavra do Senhor. Abram Atos capítulo 14, verso 17, verso 27. E vamos perceber como essa expressão significa a graça de Deus sendo oferecida gratuitamente, o Senhor abrindo as portas dos céus, através da mensagem do Evangelho, para aquelas pessoas que precisavam ouvir, para o seu rebanho, para as suas ovelhas, que iriam adentrar juntamente com os restantes dos santos, para a glória eterna. Atos capítulo 14, verso 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, nós vamos perceber mais uma vez a mesma linguagem, dizendo assim: porque uma porta grande e oportuna no trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O que nós estamos vendo aqui com essa expressão, quando o Senhor Jesus chega para aquela igreja, para aquele pastor, e diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, e o Senhor havia aberto as oportunidades para que o Evangelho fosse pregado e fosse recebido por aquelas pessoas. E aquela igreja tinha aproveitado todas essas oportunidades para pregar o Evangelho. O Senhor estava abençoando aquela igreja, para que no momento em que eles pregassem o Evangelho, aquelas pessoas ouvissem e se convertessem. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Estava dizendo para aquela igreja assim: eu abri uma porta para vocês, continuem, as obras que vocês estão fazendo são obras dignas, é isso aí, continuem pregando o Evangelho, porque eu estou dando toda a capacidade, a condição para que essas pessoas ouçam o Evangelho e se arrependam dos seus pecados. Deus estava criando excelentes oportunidades para se pregar e difundir o Evangelho, apesar da oposição dos judeus naquela localidade. E uma coisa que nós estamos vendo aqui, queridos: o Senhor tem que abrir uma porta para tornar possível e eficiente a obra de evangelismo. Aquela igreja não perdeu essa oportunidade. Será que nós temos perdido essa oportunidade? Sabe o que o texto bíblico está dizendo? Ele está dizendo que nós temos esse privilégio. Ele está dizendo que o Senhor está colocando diante da sua igreja oportunidades, situações para que ela pregue o Evangelho. E que ao pregar o Evangelho, ao falar de Cristo, essas pessoas que estão ouvindo ao seu redor, elas ouçam e se arrependam dos seus pecados. É a oportunidade que o Senhor está dando para nós aqui, como igreja de Ponta da Areia, não para trazer necessariamente pessoas para cá, porque o reino de Deus não se limita à igreja presbiteriana de Caraí ou em congregação de Ponta da Areia. Mas nós, como igreja, estamos sendo chamados nesse tempo para pregar o Evangelho, para falar, para aproveitar as oportunidades. E quantas vezes você no seu trabalho, em qualquer ambiente, você começa a falar sobre algum assunto e que você coloca o Evangelho ali, você numa conversa informal, você fala de Deus e aquela pessoa se abre para você, ela escuta, aquilo ali é oportunidade, é Deus abrindo as portas, dando possibilidades, circunstâncias para que o seu Evangelho seja pregado. Mas olha o que ele diz aqui, olha que interessante. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele diz que aquela igreja tem pouca força,
E o que ele está dizendo com isso? Ele está querendo dizer ali, com essa expressão, que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, inexpressiva aos olhos dos homens. Filadélfia era uma igreja de poucas pessoas, fraca em sua influência, politicamente falando, ou religiosamente falando, não por causa do testemunho, porque aquelas pessoas davam testemunho de Cristo, mas pela visão que o homem tem da grandeza, da influência, do número, ou de outras coisas relacionadas. Uma visão humana a respeito do reino de Deus. Por vezes nós vemos algumas passeatas evangélicas, nós vemos algumas manifestações de grupos cristãos querendo mostrar, olha, nós estamos aqui, olha, somos muitos. Mas isso não significa nada se essas pessoas não estiverem aproveitando as oportunidades que Deus está dando para pregar o Evangelho. Aquela igreja ali fazia isso. Não somente uma pregação, uma fala pura e simplesmente, mas é viver o Evangelho. E era isso que eles estavam fazendo ali. Eles estavam vivendo o Evangelho, estavam aproveitando as oportunidades, as portas que o Senhor estava abrindo para que a sua palavra fosse pregada e que muitos se arrependessem dos seus pecados. Aquela igreja provavelmente era uma igreja pequena, com poucas pessoas. Se nós fizéssemos um paralelo com a igreja de Sardes, e lá no verso 1 ele diz assim, que tem nomes de que vives. E nós vimos que as muitas atividades que externamente a igreja parecia uma igreja extremamente ativa e operacional, mas era uma igreja que estava morta. Todo mundo estava vendo a atividade daquela igreja, mas ela estava morta. E ao contrário aqui, a igreja de Filadélfia, uma igreja insignificante, meia dúzia de crentes, poucas pessoas, nenhuma pessoa influente, não existia nenhum governador, nenhum grande político, nenhum grande militar, nem muitas pessoas ricas ali, de renome naquela cidade, pouca influência, mas eram firmes. E o Senhor tinha aberto uma porta para a pregação e a oportunidade do Evangelho. E eles estavam fazendo isso. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, mesmo diante do escárnio e das acusações dos judeus. Nós vamos ver aqui no verso 9, como nós vimos nos capítulos anteriores, a perseguição feroz que os judeus imprimiam com relação aos cristãos. Porque eles consideravam o Evangelho como uma seita, e foi chamada como seita dos nazarenos. E eles desprezavam o culto dos cristãos, aquele ajuntamento. Eles diziam, vocês não são povo de Deus, nós somos povo de Deus. E aos olhos daqueles judeus ali, eles eram insignificantes e não mereciam nenhuma consideração. Eles não consideravam aquela igreja como uma ameaça. Entretanto, a gente percebe como Deus é tremendo, né? Aqueles que tinham pouca força numérica, eram inexpressivos naquela sociedade, eles não tinham prestígio nenhum. Eles estavam contando com o poder de Deus para que vidas se lançassem aos pés do Senhor. Eles tinham à sua disposição uma porta aberta e iriam exercer influência, uma grande influência naquela localidade. Eu não sei se os irmãos estão percebendo que a palavra de Deus está falando aqui para nós. Porque quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando o Senhor
dá circunstâncias e oportunidades para que o Evangelho seja pregado, quando Ele abre um coração e os ouvidos de uma pessoa escutar as palavras de vida eterna, ninguém pode fechar. E aquela igreja contava com isso. Ela contava com o poder de Deus. Como Paulo fala lá em Romanos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. E esses crentes aqui não se envergonhavam também, porque sabiam que o Evangelho é o poder de Deus para a conversão, para a salvação dos crentes, judeus e gregos. Mas olha o que o verso 8 ainda continua a dizer. Apesar dessa pouca força, eles guardaram a palavra e não negaram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 elogios são proferidos aqui para injetar ânimo naquela igreja. Eles perseveravam na doutrina. E a ideia aí de guardar a palavra é guardar da subversão, do erro, da distorção. E consequentemente eles honraram o nome de Cristo, fizeram conhecidas aquelas pessoas, ou melhor, conhecido o Evangelho aquelas pessoas. É interessante, queridos, porque que me vem à mente aquele texto de Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Aqueles crentes ali foram colocados numa situação em que poderiam negar o Evangelho. Eles foram colocados numa situação difícil. Eles estavam sendo, de certa forma, perseguidos, passando por escárnios, sendo rejeitados ali naquela cidade, com um grupo pequeno. Mas eles confessaram, permaneceram firmes diante do Senhor. Como diz lá Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eles observaram os preceitos, os mandamentos de Deus. Eles viveram o Evangelho ali. Eles pregaram a palavra de Deus, mesmo com um número pequeno, sendo massacrados. E é muito interessante nós observarmos isso, porque muitas vezes nós somos massacrados, oprimidos pela maioria. E muitas vezes nos deixamos levar, porque todos estão fazendo de forma diferente. Aqui eles eram únicos, poucos, sem expressão naquela sociedade. Mas permaneceram firmes. Os seus opositores estavam se opondo ao nome e à mensagem que eles estavam pregando. E aqueles judeus ali estavam repudiando aqueles homens por causa do estilo de vida que eles estavam vivendo. E aí Jesus diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muitas vezes a gente pensa que guardar a palavra e não negar o nome é dizer: eu sou crente, eu sou cristão. Mas nós vamos perceber que é muito mais do que isso. Uma profissão de fé, ela se manifesta na vida, não somente em palavras. Ela se manifesta no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós levamos a nossa vida, na maneira como nós consertamos a nossa vida. Quando percebemos, e esse é o dever que nós temos, percebemos que a nossa vida, que alguma coisa em nós está errada, a maneira como eu estou dirigindo o meu lar, a minha família, a maneira como eu estou pensando está errada, eu tenho a obrigação diante de Deus, e isso mostra a conversão no coração do homem, de mudar a minha vida e amoldá-la aquilo que a palavra de Deus está falando. E aí no verso 9 ele continua, ele diz assim: eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Com o tempo, a hostilidade que os judeus imprimiam sobre os cristãos se tornavam cada vez mais fortes. E os judeus ali, não só ali, mas
Os judeus, de uma maneira geral, eles se orgulhavam de ser o povo de Deus eleito. Eles diziam que eles eram um povo que Deus fez aliança com aquele povo. Só que eles perdem esse direito e se tornam instrumentos de Satanás. E é interessante porque eu já falei sobre isso quando nós falamos do texto correlato a esse texto, numa das cartas de João, de Apocalipse, que também cita os judeus como sinagoga de Satanás. Naquele tempo disse: percebam como a oposição está vindo dentro da igreja, porque ali nós temos a igreja, os judeus também fazem parte da igreja, e a oposição ao evangelho surge dentro da própria igreja. E hoje não é diferente. Muitos dentro da própria igreja se levantam contra aqueles que são fiéis, que querem ser fiéis ao evangelho. E sabe o que esse texto está dizendo? Que essas pessoas que se consideram crentes, mas não são, que oprimem o povo de Deus, que perseguem o povo de Deus, eles um dia vão reconhecer e vão honrar esses aos quais eles ridicularizam e oprimem. E é interessante porque a gente percebe que no meio da semente santa sempre houve os filhos do maligno que tentavam destruir os verdadeiros filhos de Deus. Começa no Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando o Senhor lança a maldição sobre a mulher e sobre a serpente, diz que uma descendência iria perseguir a outra. Lá em Gênesis 21, 9, nós já vemos isso. Ismael caçoando de Isaac, ao ponto de Sara chegar para Abraão e dizer: lança fora esse filho da escrava. E aquilo que poderia ser cruel aos olhos daquele pai, o Senhor diz: faça aquilo que a sua mulher está falando. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Lançar fora os filhos do maligno. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, verso 29, retoma essa realidade, dizendo o seguinte: Gálatas capítulo 4, verso 29, ele diz assim: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E queridos, é o que nós vemos muitas vezes. É o dentro dali do povo de Deus, do que se diz povo de Deus, do que se diz povo da aliança, existem aqueles que estão perseguindo a verdadeira igreja dentro da igreja. E sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que vai honrar os seus fiéis seguidores, vai evidenciar que os ama. Aqueles que muitas vezes dizem: esses são radicais, são isso, são aquilo outro. Por que você anda desse jeito? Por que você faz isso? Está tão preocupado com a Bíblia? Não é bem assim e tal, você é muito radical. A perseguição dentro da própria igreja, pessoas que se incomodam porque outras querem se santificar, porque outras são mais radicais em alguns pontos, porque olham para a palavra de Deus e veem que a palavra de Deus exige aquilo deles, e eles são mais diligentes do que outros, e esses que são menos diligentes ou diligentes em nada, eles repudiam, caçoam e oprimem. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que esses vão se prostrar e vão reconhecer que eu os amei. Os que desdenharam, que oprimiram os filhos de Deus, verão que eles são amados do Senhor. Abra aí Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, verso 14. A glória da Nova Jerusalém.
também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão ante as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. E aí no verso 10, queridos, a palavra do Senhor diz assim: porque eles guardaram a palavra de Deus, porque eles perseveraram, o Senhor vai guardá-los da provação que há de vir sobre o mundo. Nós poderíamos entender esse perseverar como obedecer diante das dificuldades daquele momento. E o Senhor estava dizendo, da mesma forma que eles guardaram a palavra de Deus, obedeceram essa palavra, da mesma forma, Ele iria guardar essas pessoas da provação que iria preceder a vida de Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, verso 22, que começa com a destruição do templo, mas fala dos tempos vindouros, dos tempos próximos, ali ao entorno da vinda de Cristo. Ele diz assim: se aqueles dias de grande aflição, de grande tribulação, não fossem diminuídos, nem os santos iriam sobrar, mas por causa deles é que esses dias são abreviados. O Senhor vai guardar o seu povo da provação e das tribulações que advirão da sua segunda vida. E o livro de Apocalipse, ele fala desses tempos em que a igreja será perseguida, em que a igreja será colocada na mão de Satanás para ser oprimida por ele. Mas também fala do julgamento de Deus sobre os ímpios. Nós vamos ver isso. É como se o Senhor, como não? É sim, o Senhor colocando a sua igreja para ser provada, para provar e testemunhar a sua fé. E num período de tempo, Satanás vai ter poder para oprimir a igreja de tal forma, e de uma forma única e completamente diferenciada. Serão tempos muito difíceis para a igreja. Mas após disso, o Senhor estará trazendo flagelos e juízos sobre esses ímpios, preservando a igreja desses flagelos e juízos. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Deus vai preservar o seu povo na hora da grande tribulação. Ele não vai permitir que o seu povo caia, nem que sofra acima do que podem suportar. E vai dar o livramento necessário, as aflições, as adversidades daquele momento, em primeira instância, com o anticristo perseguindo a igreja, vão provar a fé, a santidade e o caráter dos crentes, para que eles possam dar um testemunho vivo de Cristo. E para esses cristãos, esses tempos de tentação significarão que eles vão vencer pelo poder de Deus ao diabo e serão fortalecidos na sua fé. Isso não significa que eles não vão morrer. A morte nesse período, a morte de um crente, representará uma vitória sobre os inimigos de Deus, como por exemplo a besta. Abram aí Apocalipse capítulo 6, verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Capítulo 7, verso 13 a 16. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro a razão porque se acham diante do trono de Deus e o servam de dia e de noite no seu santuário. E aquele que assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E quando ele faz menção à fome, sede e cair sobre eles o sol, ele está fazendo menção, referência à perseguição e à dificuldade que aqueles crentes irão passar, e muitas vezes irão morrer por causa do Evangelho. E morte ali será vitória. Mas as coisas não param por aí, porque Deus vai derramar a sua ira sobre os incrédulos. Essas provações que o texto de Apocalipse, ou juízos, que o texto de Apocalipse se refere, para os incrédulos virão como castigo merecido por sua perversidade. Num primeiro momento, eles estarão com a bola toda, né? Como nós podemos perceber aí, o anticristo avançando, a besta, o falso profeta, o mal, parece que triunfando, mas nós vamos perceber que ali naquele momento muitos cristãos estão sendo mortos, muitos crentes estão sendo perseguidos, perdendo as suas vidas, e isso será um testemunho do Evangelho, mas as coisas vão se reverter. A ira de Deus será derramada sobre os ímpios e sobre os incrédulos. E essa ira é demonstrada aqui através das trombetas e dos selos. Apocalipse 8, verso 1, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E a partir daí até o verso 19 do capítulo 9, nós vemos as trombetas, e mais adiante nós veremos os selos. E os crentes, eles vão receber uma marca sobre a testa para que essas pragas não o atinjam. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 9. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Lá no capítulo 16, verso 2, nós vemos a palavra dizendo assim: saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Mesmo estando na terra, diante desses acontecimentos terríveis, sofrendo feroz perseguição e martírio nas mãos da besta, a igreja será preservada quando vier a hora do juízo, da provação sobre o mundo pagão. É o que ele diz aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E quando ele se refere, quando ele fala que há de vir sobre o mundo inteiro, ele está querendo se referir aos incrédulos e descrentes, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor, aqueles que pelo contrário mostraram os seus corações completamente corrompidos, e foram não só inimigos de Deus, mas inimigos também da igreja. E aí é o conforto, quando ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O texto da Escritura está dizendo que eles deveriam conservar aquilo que eles já tinham. Eles deveriam continuar firmes no Evangelho até o fim. Aquele pequeno grupo, aquela igreja sem força, eles eram vencedores. E esse texto nos faz lembrar de Efésios capítulo 6, verso 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que o texto de Efésios aqui, ele tem uma relação com o que o Apocalipse está dizendo. E lá em Efésios nós podemos perceber claramente que a ideia é a seguinte: depois do combate, depois daquele grande conflito,
Como ele chama ali de amal. A tendência muitas vezes do soldado é baixar as suas armas. E no momento que ele baixa as suas armas, ele se torna um alvo fácil. E a ideia de Jó, depois de ter vencido tudo, permanece, continua firme. E aí é o desfecho, do verso 12 ao verso 12 e 13. Ele diz assim: ao vencedor falou e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui temos promessas de Deus para a igreja. E a ideia aqui é que eles estarão permanentemente na presença de Deus. Coluna aí é algo permanente. Eles não terão mais a necessidade de ficarem fora da cidade, como ficaram por causa dos terremotos. Eles vão morar permanentemente com o Senhor, jamais sairão da presença de Deus, eles vão gozar da segurança da presença divina. E não só isso, eles terão o nome de Deus gravado. Será dada a esses que permaneceram firmes a segurança de que eles pertencem a Deus, pertencem ao povo de Deus e pertencem a Cristo. Nós não sabemos qual é o nome que ele se refere aqui, mas com certeza esse nome está relacionado à consumação da obra redentiva de Cristo na vida da sua igreja. Queridos, eu gostaria de terminar essa pregação ressaltando o verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Queridos, o Senhor tem aberto uma porta. Abra os seus olhos para perceber as oportunidades e circunstâncias que o Senhor está dando no seu trabalho, entre os seus vizinhos, na escola, de pregar o Evangelho. Porque só assim, eles vão crer. Como diz lá em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar, verso 13, o nome do Senhor, será salvo. Como invocarão se nunca ouviram? E aí a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Esse é o tempo de salvação, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para o lado, e às vezes percebemos que o mundo está cada dia pior. Não conseguimos ver com os nossos olhos. Aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes, estão clamando e nos dando oportunidades para pregar o Evangelho. E ali nós temos uma porta que o Senhor está abrindo. Aquilo que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Estejam atentos a isso. Abram os seus olhos para o que Deus quer fazer na vida de outras pessoas, através, às vezes, de uma simples palavra, ou apenas uma entrega de um folheto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar.